Olá, professora. A gente está gravando aqui o vídeo da prova de cálculo 1, a parte de vídeo. Eu sou o Danilo Cracafu. Eu sou Daniel Henrique Morandini. E a gente vai estar explicando aqui como é que a gente fez todas as questões. Na questão 1, letra A gente, fazendo substituição direta aqui do limite de x tendendo a 2, a gente cai numa indeterminação de 0 por 0. Então a gente precisa pensar numa solução. Pensando na solução, eu coloquei em evidência o x aqui, né, o x daqui, ficando o x vezes x ao quadrado menos 4. O x ao quadrado menos 4 você pode abrir como x menos 2 vezes x mais 2. O 2 menos x embaixo, para que eu possa cortar com x menos 2, eu multipliquei por menos 1 em cima e embaixo, sobrando menos x vezes x mais 2, que vai ficar menos x ao quadrado menos 2x. Quando substituímos direto, encontramos que a limite de x tendendo a 2 é igual a menos 8. Na questão B, o limite de x tendendo a 1/3, a gente fazendo a substituição já direta, a gente acha menos 1 sobre 3 vezes 1/3, que vai ficar menos 1 sobre 1, achando então que o limite de x tendendo a 1/3 é menos 1. Na questão C, a gente, fazendo a substituição direta, vê que não é uma indeterminação. Então a gente precisa checar os limites laterais. Quando a gente faz a substituição, a gente cai no 2 dividido por 0. Para checar os limites laterais, a gente vê por 0 por números menores, 0 por números maiores. Quando a gente divide por 0 por números menores, a gente acha menos infinito. E 0 por números maiores, a gente acha mais infinito. Na questão D, quando a gente faz também a substituição direta, a gente acha uma indeterminação de 0 dividido por 0. Pensando numa solução, eu fiz o MMC da parte de cima, achando 2 menos x sobre 2x, dividido por x menos 2. Multiplicando pelo inverso da de baixo, a gente acha que o limite de x tendendo a 2 é menos 1 sobre 2x. Substituindo direto, o limite de x tendendo a 2 é igual a menos 1/4. Na questão E, quando a gente faz a substituição direta, a gente acha a indeterminação de infinito menos infinito. Então, como solução, eu pensei em fazer a multiplicação pelo conjugado, né? E quando a gente faz a multiplicação pelo conjugado, a gente consegue excluir o x menos o x, ficando em cima só o mais 5, e embaixo a parte da conjugação completa de raiz de x mais 5 mais raiz de x, que, como está tendendo ao infinito, quando a gente substitui direto, a nossa limite de x tendendo ao infinito vai para 0. Na questão F, quando a gente faz a substituição direta de infinito, a gente cai numa indeterminação de infinito sobre infinito. Para solucionar esse problema, eu peguei o maior dos exponentes da nossa incógnita, que no caso é o x ao cubo, dividi todo mundo por x ao cubo, achando então 6 mais 5 sobre x ao quadrado, dividido por 3 menos 2 sobre x, mais 1 sobre x ao cubo. Como tudo que está dividido por x vai para 0, nós obtemos um 6 dividido por 3, achando então que o limite de x tendendo ao infinito é igual a 2. Na questão G, como a gente tem seno de x embaixo, eu fui em busca do limite fundamental. Então eu multipliquei todo mundo por 1 sobre x, achando então o seno de x sobre x, que é igual a 1, que é, no caso, o limite fundamental. O limite de x tendendo a 0, então, vai ficar x sobre 1, que é igual a 0 sobre 1. Logo, o limite de x tendendo a 0 é 0. Bom, na 2 estava pedindo para provar que o limite de x mais 1 sobre 2, quando x tende a 5, é 3, usando a definição formal de epsilon e delta. Bom, a definição formal é, para todo epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que se x menos a for maior que 0 e menor que delta, então a função de x menos o limite é menor do que epsilon. Então, vamos substituir o a pelo x aqui, onde o limite tende, e função de x, que é x mais 1 sobre 2, e o limite aqui. Bom, nós precisamos achar o delta. Então, nós usamos essa inequação aqui, resolvendo ela, nós chegamos que x menos 5 é menor do que 2epsilon, e, como nós vemos aqui, x menos y é menor do que delta. Então, se x menos 5 é menor do que 2epsilon, então nós podemos considerar delta como 2epsilon. Bom, voltando então para a nossa definição formal, nós resolvemos de novo tudo aquilo, só que em vez de usar epsilon, a gente usa só o delta. Então a gente passa o 2 para cá e a gente fica delta sobre 2, só que como o delta
é 2y sobre 2 é igual a y, como desejamos. Bom, na 3 ele pede para a gente encontrar a equação da reta que passa pelo ponto x igual a 3 nessa função. Então, para encontrarmos essa equação da reta, nós utilizamos essa fórmula Yoyomi-Shoshô, né? Mais conhecida como Yoyomi-Shoshô. E vamos substituindo, né? Y menos, substituindo na equação, descobrimos que o y no ponto de abscissa 3 vale 5. Substituímos. Para descobrir o m, nós utilizamos o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Ou variação de y e variação de x. E chegamos aqui onde nós precisamos resolver esse limite. Resolvendo esse limite, nós chegamos em 6. Substituímos o m por 6 e substituímos o x inicial, né, por 3. Resolvendo aqui, nós temos a equação da reta, que é y igual a 6x menos 13. E aqui está o gráfico que fizemos para melhor visualização. A equação aqui, né, a parábola da equação x² menos 4. E o ponto de tangência bem ali no 3, 5. A reta sobe aqui e vai ao infinito. Na questão 4, ele dá f de x, 2x mais 3 sobre x menos 2. A gente tem que x menos 2, que é o nosso denominador, tem que ser diferente de 0 para ser real. Então a gente adota um valor a, que é maior que 2. Então o limite de x tendendo a é 2x mais 3 sobre x menos 2. Abrindo os limites, a gente tem ali duas vezes o limite de x tendendo a mais o limite de 3 de x tendendo a sobre o limite de x tendendo a menos limite de menos 2 de x tendendo a. Como o limite de uma constante é a própria constante, o nosso mais 3 e o menos 2 vão ficar iguais. Fazendo a substituição de a nos dois limites com incógnitas x, a gente possui então o 2a sobre a. Assim, a gente pode afirmar que 2a mais 3 sobre a menos 2 é o mesmo que a f de x, 2x mais 3 sobre x menos 2, fazendo então com que seja contínuo no intervalo de 2 até mais infinito. Bom, professora, essa foi a nossa prova. Obrigado e tchau.